Ar. Pessoal, eu vou começar e eu não vou conseguir ver vocês. A última pessoa que usou aqui o Zoom deve ter desabilitado isso daqui. Eu fiz uma reunião com o pessoal de uma empresa e eles usaram aqui, acho que ficou desabilitado. Então eu não vou enxergar vocês, mas não tem problema. A hora que vocês tiverem pergunta, é só vocês abrirem o microfone e perguntar, tá? Então vocês devem estar vendo que tem uma imagem com o microfone fechadinho. A hora que vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode me interromper, não tem problema. O máximo que eu vou fazer para você é um sinal como esse daqui, avisando que eu vou terminar a minha linha de raciocínio e a gente já responde o que vocês estiverem perguntando. Então vamos lá. Deixa eu só abrir a aula aqui de novo, que eu fechei ela sem querer. Aí, agora sim, vamos começar. Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui. Quero deixar as minhas mídias, caso vocês queiram seguir. Meu Instagram pessoal é o @Fabiana Padovez. Lá eu, na verdade, só coloco bobagem, mas no Instagram da ATE, que é o @ATE Cursos, eu coloco coisas bem interessantes, uma série de coisas relacionadas a tricologia e terapia capilar. E, inclusive, toda quarta-feira nós postamos um artigo científico comentado. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo certinho? Então, bora lá. Só me falem se vocês estão vendo que a tela mudou. Mudou para vocês? Então, show de bola. Vamos lá. Bom, vai me apresentar aqui rapidinho. Eu sou administradora de empresas, formada pela Universidade Mackenzie, fiz MBA em gestão estratégica. Só que em 2003 eu resolvi mudar totalmente de área e resolvi fazer estética. Fiz mestrado em hospitalidade dentro da área da saúde e acabei me apaixonando por esse universo chamado tricologia. Fiz pós-graduação na Universidade Oswaldo Cruz e na International Association of Trichologists, como eu já tinha dito para vocês. Há 6 anos atrás, surgiu a ATE, que é a Academia de Tricologia e Estética, como uma forma de estender tudo o que nós oferecíamos na Universidade AMB Morumbi para os alunos de lá, levar um conteúdo baseado em ciência, levar um conteúdo baseado em informações científicas. Na AMB, eu fiquei 14 anos dando aula para estética e também para o visagismo e terapia capilar, como eu também disse para vocês. Fui coordenadora da pós-graduação de estética. Sou curadora do Simpósio de Tricologia de Estética, autora do livro Como Eu Trato, e eu trabalhei 12 anos na clínica do Dr. Ademir Júnior e mais 3 anos na clínica da doutora Valéria Marcondes, dois dermatologistas com ênfase nessa parte de terapia capilar. Então vamos lá, né? Se nós vamos falar sobre medicamentos usados para o tratamento da terapia capilar, vamos primeiro entender o que são medicamentos. E essa daqui é a minha nova paixão. Eu agora estou estudando farmácia, estou terminando o segundo ano de farmácia, então esse daqui agora é mais um universo que veio para complementar a tricologia. Definição de medicamentos. Medicamentos são substâncias que obrigatoriamente foram testadas, estudadas e produzidas pela indústria farmacêutica. O objetivo é prevenir, curar, aliviar sintomas ou alterações de saúde. O que é diferente de remédio. Quando a gente pega a medicina tradicional chinesa, ou quando a gente pega os conhecimentos das nossas avós sobre algumas plantas medicinais, isso seria remédio. Então, quando eu pego uma erva São João, por exemplo, lá no fundo do quintal, e eu faço um chá com isso, isso é um remédio.
ele também tem o objetivo de curar, de aliviar sintomas, de tratar alguns tipos de alterações, mas como ele não foi nem estudado, nem testado, nem produzido pela indústria farmacêutica, ele entra nessa outra classificação. Remédio não precisa de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já os medicamentos obrigatoriamente precisam. E aqui, gente, eu queria deixar bem claro para vocês que normalmente quando a gente fala em remédio, a gente pensa principalmente naqueles que são de uso oral, mas são considerados medicamentos uma série de substâncias injetáveis, por exemplo, sublinguais que nós colocamos debaixo da língua, alguns produtos que são inalatórios que nós usamos através do nariz e inclusive produtos de uso tópico, como é o caso do minoxidil, uma medicação, uma loção muito utilizada no tratamento de perdas capilares, e também da xilocaína. O que que é a xilocaína? Xilocaína é um anestésico local. Muitas pessoas que trabalham com a técnica do microagulhamento usam xilocaína como uma forma do cliente não sentir tanto desconforto, não sentir tanta dor e aderir melhor ao tratamento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, pessoal. Até mesmo o shampoo de cetoconazol, que é muito utilizado para o tratamento de caspa, apesar de serem de uso tópico, não são cosméticos. Nós não precisamos de receita médica, mas eles são medicamentos. Qual a importância disso que eu estou falando? Eu não sei como é que funciona aí em Minas Gerais, mas aqui em São Paulo é muito comum os salões de beleza e as barbearias terem minoxidil para vender para os clientes. Se acontecer de você sofrer uma fiscalização, vamos imaginar que bateu aí um fiscal da vigilância sanitária, você vai ser autuado, porque se você olhar lá no seu CNPJ, você não tem lá no seu CNAE, que determina as atividades que você pode exercer dentro do seu espaço, a venda de fármacos. Então, isso é ilegal, tá, pessoal? Além de ser multado, o seu estabelecimento pode ser, inclusive, fechado. Fora que, se esse cliente tiver algum tipo de reação adversa, algum tipo de efeito colateral não esperado, você vai ser responsável por esse paciente. Você precisa pagar todo o tratamento dele, e isso vai ser um grandíssimo problema, porque nós que não somos farmacêuticos, biomédicos, médicos, dentistas e fisioterapeutas, não podemos fazer a indicação desses medicamentos. Que dirá vender nos nossos espaços, tá? Então fiquem muito, muito, muito atentas com relação a essa questão. Vamos continuar aqui. Então, como eu estava dizendo, terapeutas capilares e mesmo tricologistas, deixa eu trazer a diferenciação, né? Quem que é terapeuta capilar e quem que é tricologista? Aqui no Brasil, tricologista é um título de quem fez especialização, pós-graduação em tricologia. Para você poder fazer pós-graduação, você primeiro precisa fazer uma faculdade, você precisa fazer uma graduação. Que graduação, Pro? Qualquer uma. Já te digo assim de antemão que não tem que ser necessariamente uma formação na área da saúde. Como coordenadora de uma pós-graduação que fui ao longo de muitos anos, nós aceitávamos profissionais formados nas mais diversas áreas que estavam querendo migrar para um outro segmento, né? Então, quantas vezes nós não tínhamos um administrador de empresas, como é o meu próprio caso, que agora queria atuar dentro de um novo segmento e vinha fazer pós-graduação? Ou então, um dono de um salão de cabeleireiro, que também era um administrador e que queria ter esse tipo de serviço no seu espaço e vinha aprender mais sobre isso. Então, tricologia no Brasil é um título de especialização, é um título de pós-graduação, e para você fazer uma pós-graduação, você tem que ter feito uma faculdade, uma graduação primeiro. E a terapia capilar? A terapia capilar já é uma formação dada em cursos livres. Então, você pode fazer aqui conosco, na Academia de Tricologia Estética, ou então em uma outra escola que trabalha também com esse tipo de segmento, e você pode se dizer terapeuta capilar.
A diferença geralmente está, além, né, do diploma universitário, está na carga horária. Para ser uma pós-graduação, é necessário que esse curso tenha pelo menos 360 horas, enquanto os cursos de terapia capilar costumam ter uma carga horária bem inferior a isso. Alguns têm 12 horas, alguns têm 24 horas, alguns têm 50 horas, os mais extensos têm 100 horas. Então, obviamente, que quem fez uma pós-graduação acaba estudando uma quantidade um pouco maior de horas, né? Então, nenhuma via de administração medicamentosa está autorizada para nós, que não tenhamos essas formações que eu acabei de citar anteriormente: farmácia, biomedicina, fisioterapia, medicina ou odontologia. Profi, eu estou em dúvida. Eu sou formada, por exemplo, em nutrição. Será que eu posso indicar medicamento? Eu sou formada em educação física. Se você tem dúvida se você pode ou não indicar, consulta o seu conselho de classe. O que é o conselho de classe? O da medicina é o CRM, Conselho Regional de Medicina, ou o CFM, Conselho Federal de Medicina. Do direito, né? É a OAB. Da fisioterapia, é o CREFITO. Então, uma forma de você ter certeza absoluta se você pode ou não trabalhar com a indicação de fármacos é consultando o seu conselho de classe. Não fiz faculdade nenhuma, posso indicar medicamento? Então, já digo de antemão. Então, é não, tá? Porque precisaria ter essa formação prévia. E aí vocês podem, então, estar se perguntando, né? Poxa, mas se eu não vou poder trabalhar com esse conhecimento, qual é a importância dessa aula? Acontece que o cliente, como eu já tinha dito anteriormente, hoje em dia ele é muito bem informado. Então, quando ele chega no seu espaço para fazer uma avaliação, ele já traz as dúvidas e ele já traz, inclusive, as respostas. E uma pergunta que todo paciente de queda capilar me faz é: o que você acha da finasterida? Eu devo tomar? O que que você acha do minoxidil? Minoxidil é melhor do que esse tônico que você está me indicando? Então, nós temos que estar preparadas para lidar com esse tipo de perguntas. Se nós estamos trabalhando com terapia capilar, passa a ser nossa obrigação, apesar de não indicarmos, termos conhecimentos mínimos sobre esses medicamentos mais utilizados na prática da medicina. Fora isso, é muito possível, é muito provável que muitas de vocês venham a trabalhar com médicos no futuro, em parcerias, dentro do próprio espaço do médico, ou então indicando para ele e ele indicando para vocês, e muitos desses pacientes vão vir medicados e vão perguntar de novo o que que vocês acham desse tratamento. Então, é importantíssimo que a gente conheça, que a gente entenda, para que a gente possa prestar todo esse esclarecimento e para que, obviamente, esse nosso conhecimento ajude a passar mais credibilidade. Então, daí vem a importância de nós entendermos isso. Bom, vamos começar então falando sobre ela, né? Gente, eu tô inconformada que eu não tô conseguindo ver vocês aqui. É tão ruim para mim não vê-los. Eu fico mudando aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Oi, você sabe como é que eu faço para elas aparecerem aqui? Sabe como é que eu faço para elas aparecerem aqui? Tem que comprar outra torneira. Não, não é essa daí eu já vi. Tem isso daí lá no Lua Nova, é uma porcaria. O que que foi? Ó, não tá, eu não sei o que que aconteceu. Uma empresa usou o meu coisa para fazer uma reunião comigo e eles foram os. Quando eu compartilho a tela, ó, aqui, ó, tô compartilhando. Não, isso daí é Sim, para estou eu informado. ficar. Você falou isso. Vem aqui, Mas layout. tinha desse óleo aqui. Eu nunca você já viu, você sabe, você deve ter. Eu já vi lá no Brasil. Vou voltar para Pessoal, tem Tá. alguém com o microfone aberto aí, só fecha para gente não ouvir tudo que Anderson, está acho que o meu acontecendo aí na microfone tua tá casa. aberto. Ô, Fala Jéssica, é baixo, meu. você. Desliga teu microfone, por gentileza. Obrigada, querida. Aí compartilha, compartilha. Aí, mas aí, ó, na hora que eu vou pro slide, vem aqui, ó. Meu slide é esse. Compartilhar.
eles teriam que estar aparecendo. Eles aparecem aqui no cantinho. Sim? É. Ui, você arrasou. Aí, pode deixar eles assim? Peraí, só deixa eu fazer uma coisa aqui. Só deixa eu ver se vai dar certo. Pera. Tchau, tchau. Tchau. Ok. Aê, gente, agora eu tô vendo vocês. Ai, que bom. Então, ótimo. Só que o Henry me deixou com um fundo aqui, gente. Vocês vão me ver assim, com esse pretinho aqui atrás. Como é que tira o meu fundo que você colocou aqui, Henry? Isso aí. Ó, a pior coisa é você pedir ajuda para alguém e a pessoa sair no meio do coisa. Bom, vamos assim mesmo. Tudo bem que seja. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Vocês estão vendo aqui os slides que eu estou passando? Então vamos lá. Vamos então falar sobre a tal da finasterida. A finasterida é uma medicação que ela foi lançada em 1992. Era uma medicação que foi feita prioritariamente para uso oral, então era comprimidos. Não, gente, eu não consigo ficar desse jeito. Pera, eu me vendo desse jeito tá horrível. Espera um pouquinho só. Deixa eu só fechar a minha câmera, deixa eu me ajeitar aqui, eu já abro de novo. Só um segundo. Não consigo. Espera só um segundinho. Pessoal, desculpa, vamos lá. Então, a finasterida é uma medicação de uso oral, ela está na forma de comprimidos. E quando ela foi fabricada, obviamente que ela não foi desenvolvida com essa finalidade de tratar perdas capilares. A indicação inicial era tratar tumores benignos de próstata. Aí vamos só recordar: quem tem próstata? Homens. Então, essa, desde do seu início, é uma medicação indicada prioritariamente para o público masculino. E aí, o que aconteceu? Esses homens que tinham esse tumor benigno de próstata e que, além de tudo, tinham alopecia androgenética, começaram a perceber uma melhora no cabelo. E aí as pessoas começaram a se perguntar: meu Deus, será que é a finasterida que está trazendo esse benefício? E, obviamente, que pesquisas precisaram ser feitas para que se entendesse como é que essa medicação trazia esse benefício, e somente em 1997 que o FDA, o que é o FDA? É o equivalente à nossa Anvisa. Então, a FDA quer dizer Food, que é de alimentos, and Drug, drogas, né, medicamentos, Administration. Eles autorizaram o uso da finasterida para o tratamento de alopecia androgenética masculina. Para quem não está se recordando, a alopecia androgenética masculina é essa que está aqui na tela, ó. É esse tipo de perda capilar, onde esses homens têm uma redução na quantidade de cabelo, sempre localizada aqui nessa área do topo. E lá no nosso congresso nós vamos explicar por que que é só nessa área que esses homens ficam calvos, porque que por mais avançada que a alopecia androgenética seja, essa região e essa sempre são preservadas. Só que quando descobriu-se que isso poderia ser utilizado para o tratamento das alopecias, foi feito um ajuste de doses. Para tratamento de tumor benigno de próstata, e vale lembrar que essa medicação é utilizada com essa finalidade até hoje, utiliza-se 5 miligramas desse tipo de fármaco. Quando nós falamos em tratamento de alopecia androgenética, nós usamos apenas um. E aí, adivinha?
Quando o paciente vai comprar, ele chega na farmácia, o farmacêutico pergunta para ele: você quer de um ou você quer de cinco? O que que ele responde? Eu quero de cinco, porque com certeza vai ser muito mais rápido o tratamento. Não deixem os pacientes de vocês fazerem isso. Existem estudos dizendo que pacientes que tomam 5 miligramas de finasterida e não têm tumor de próstata passam a ter uma possibilidade aumentada de desenvolver esse tumor. Olha que perigo! Olha que perigo. E é por isso que eu gosto de trazer esses dados, gente, que assustam, que alarmam, exatamente para que a gente veja que remédio é uma coisa muito séria. Aqui no Brasil, infelizmente, nós conseguimos comprar quase tudo sem receita médica. E aí a gente acaba achando que não vai ter nenhum tipo de problema. E não é bem desse jeito. Então, percebam, um simples erro na dose já pode aumentar a predisposição desse homem em desenvolver um tumor benigno de próstata. Vamos entender agora, para a gente poder entender a questão do efeito da finasterida na alopecia androgenética, nós vamos ter que entender primeiro as questões hormonais que estão envolvidas nessa perda capilar chamada alopecia androgenética. Então vamos lá. Existe um hormônio chamado testosterona. Tenho certeza absoluta que todos vocês já ouviram falar sobre ele. Testosterona é um hormônio andrógeno, é o principal hormônio sexual masculino. Ele está presente em grandíssimas quantidades no corpo dos homens. E nós mulheres, será que nós também temos testosterona? Nós temos, mas numa quantidade bem menor. O principal hormônio sexual feminino é chamado de estrógeno ou de estradiol. Então a relação é mais ou menos essa, ó. Homens têm um montão de testosterona e um pouquinho de estrógeno. E as mulheres, como é que funciona? O contrário, nós temos um montão de estrógeno e só um pouquinho de testosterona. E essa relação fica desse jeito, até nós entrarmos na adolescência. Quando nós estamos lá em torno dos 10, 11 anos, mais ou menos, nós começamos a liberar uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E o que que é que acontece? Essa testosterona, ela tem um crush por essa 5-alfa-redutase. E esse hormônio e essa enzima se juntam. E a partir dessa mistura, a partir dessa junção, eu tenho a formação de um segundo hormônio também andrógeno, de um hormônio sexual, de um hormônio prioritariamente masculino, chamado de hidrotestosterona ou DHT. Como é um nome muito complexo, daqui para frente nós vamos chamar só de DHT e tá tudo certo. Então vamos só observar uma questão. Se o DHT ou a dihidrotestosterona é um hormônio derivado de testosterona, os homens que têm uma quantidade maior desse hormônio vão produzir muito DHT. E nós mulheres? Nós mulheres, como temos uma quantidade menor desse hormônio, vamos produzir menos DHT, mas também vamos. E é esse DHT que é responsável pela formação da alopecia androgenética, mas não só dela. O DHT, na verdade, é um hormônio que participa de várias funções orgânicas. Tudo o que aconteceu na entrada da tua adolescência, muito provavelmente foi desencadeado pelo DHT. Primeira coisa de todas, quando você era adolescente, ou se você tem um filho aí em torno de 9, 10 anos, você está vivenciando isso agora. Qual que é o primeiro sinal da puberdade? Cheiro de axila. O que que acontece? As glândulas sudoríparas que estão localizadas nessa região, elas sempre existiram, porém, elas estavam inativas. Quando nós entramos na adolescência, começamos a secretar esta enzima chamada 5-alfa-redutase, nós começamos a produzir esse hormônio chamado DHT e essas glândulas foram ativadas. Que mais que mudou na adolescência? A nossa voz. Nós começamos a ter uma mudança no timbre de voz. O que mais? Os pelos corporais se tornaram mais grossos. E se você tem um filho menino, né? No caso dos homens, a barba também começou a se formar.
E outra coisa que começou na adolescência foi a ativação das glândulas sebáceas. Foi aí que nós começamos a ter problema com acne. Foi a partir desse momento que nós nos tornamos sebosos. Mas como é que acontece, né, a interação desse hormônio com as cordas vocais, com as glândulas sudoríparas, com as glândulas sebáceas, com os folículos pilosos do corpo e também com os folículos pilosos do couro cabeludo? É muito simples, gente. Nessa imagem isso fica muito claro. O DHT é um hormônio. Então, a partir do momento em que ele é produzido, olha onde é que ele cai. Aqui, ó, na corrente sanguínea. E ele sai percorrendo todo o nosso corpo. Só que para ele interagir com uma estrutura qualquer, o que que ele precisa? Ele precisa encontrar um receptor. E aqui, ó, eu desenhei esse receptor. Receptor é uma estrutura que tem um formato complementar a esse hormônio. Então, olha só que interessante. O hormônio está circulando na corrente sanguínea, a corrente sanguínea chega até essa região que nós chamamos de papila dérmica, e olha o que esse DHT faz: tumba, ele se liga a esse receptor. E a partir de agora, se esse for um folículo piloso corporal, esse pelo vai ficar cada vez mais grosso. E se esse for um folículo piloso de uma pessoa com alopecia androgenética e estiver localizado na cabeça, vai acontecer o inverso. Esse pelo vai ficar cada vez mais fino. Olha só, ó, esse pelo, esse cabelo, que era grosso, comprido e bem pigmentado, quando cai, é substituído por um cabelo mais fino, mais claro e mais curto. Quando ele cai, por um mais fino, mais claro e mais curto ainda. E qual é a problemática disso? Um cabelo grosso proporciona uma boa cobertura, né? Então, olha aqui do lado, ó, como que esse cabelo que não sofreu o impacto do DHT cobre bem. Agora, esse cabelo fino não proporciona essa mesma cobertura. E no futuro, olha o que vai acontecer. Esse folículo vai ficar totalmente vazio. E a partir de então eu vou ter formação de áreas totalmente calvas, que no caso dos homens costuma se desenvolver aqui, na região das entradas e na região da coroa. Então, olha só que interessante. Esses hormônios vão se ligando a esses receptores e esse processo que nós chamamos de miniaturização dos fios vai se desenvolvendo. E, aliás, esse mesmo hormônio vai se ligar onde, ó? Aqui, ó, nas glândulas sebáceas. Tanto que é muito comum nós ouvirmos desses homens que estão ficando carecas. Poxa vida, não basta eu estar careca, a minha cabeça ainda tem que brilhar, né? Eu vou virando ponto de referência. Isso acontece porque o mesmo hormônio que causa a alopecia androgenética também causa o aumento de oleosidade. Então, percebam, esse hormônio consegue se ligar em diferentes estruturas do nosso corpo através destes receptores. Então, só para saber, todo mundo entendeu até aqui? Eu posso repetir caso vocês não tenham entendido. Vocês podem abrir o microfone ou escrever aqui no chat. Se tiver alguma dúvida, eu repito. Ou depois, se vocês quiserem assistir de novo essa explicação 2, 3, 4, 10 vezes, também fiquem à vontade. Como eu sei que alguém não entendeu, mas está com vergonha de perguntar, eu vou repetir. Então, vamos lá. Desde que nós somos crianças, homens e mulheres têm no organismo dois hormônios sexuais, a testosterona e o estrógeno. Homens têm muitíssima testosterona, este é um hormônio andrógeno. Toda vez que eu falar de andrógeno, pense em homem, tá? Andrógeno está relacionado a homem, ginoide está relacionado à mulher. Só curiosidade, só para vocês entenderem de onde vem esse termo andrógeno. Bom, o que acontece? Nós, mulheres, temos um pouquinho de testosterona e um montão de estrógeno. Homens têm um montão de testosterona e um pouquinho de estrógeno. Quando nós entramos na adolescência, nós começamos a produzir uma enzima chamada 5-alfa-redutase,
E essa enzima se junta a essa testosterona, esse hormônio e essa enzima combinados vão dar origem a um segundo hormônio também andrógeno, também prioritariamente masculino, chamado DHT ou dihidrotestosterona. Como homens têm muita testosterona, eles produzem muito DHT. E é por isso que homens têm uma maior propensão ao desenvolvimento de alopecia androgenética do que nós, mulheres, que temos só um pouquinho de testosterona, então convertemos só um pouquinho de DHT e somos menos acometidas por essa alteração do que os homens. Como que esse hormônio interage com o folículo pilosebáceo através de receptores? No folículo piloso, o receptor está localizado aqui embaixo, na papila dérmica, e ele também pode estar localizado aqui na glândula sebácea. Esse hormônio, circulando no sangue, se junta ao receptor e dá início a esse processo que nós chamamos de miniaturização dos fios. Pessoal, tem alguém aí com o microfone ligado? Dá para desligar, por gentileza? Deixa eu ver se eu descubro aqui quem que é. Porque às vezes a pessoa ativa e nem percebe. Aqui. Acho que já, pronto, já desligaram. Então vamos voltar aqui, pessoal. Então o que que acontece? Esse hormônio cai na corrente sanguínea e se liga aos receptores que estão localizados na papila dérmica, dando início a esse processo de miniaturização. O fio que era grosso, comprido e bem pigmentado vai se tornando mais fino, mais curto e mais claro, até que no futuro esse fio deixa de nascer, formando essas áreas calvas que geralmente estão localizadas aqui na região das entradas ou da coroa. E esse mesmo hormônio se liga também aqui na glândula sebácea, ativando a produção oleosa. Esses clientes se queixam muito, muito, muito de seborreia, de couros cabeludos muito oleosos. Bom, por que que é importante nós entendermos toda essa dinâmica? Para que a gente possa entender toda a polêmica envolvida com a finasterida. Então vamos lá. A testosterona, como nós vimos, é um hormônio andrógeno. Ele é o principal hormônio sexual masculino. Quando nós entramos na adolescência, esse hormônio se junta a uma enzima que começa a ser liberada nesse período, chamada 5-alfa-redutase, formando esse segundo hormônio chamado DHT, que, como eu disse para você, Tá no mudo. é responsável pelo processo de formação da alopecia androgenética, é responsável pela produção oleosa, pela mudança no timbre de voz, pelo aumento da força muscular, suor com cheiro e também de uma coisa muito importante, libido. Todo mundo sabe o que é libido? Libido é interesse sexual, né? Então é graças ao DHT que nós temos interesse em termos relações sexuais. Legal. O que que acontece quando esses homens tomam a tal da finasterida? A finasterida é um inibidor daquela enzima chamada 5-alfa-redutase. O que que acontece se eu não consigo transformar a testosterona em DHT? Se a testosterona não é transformada em DHT, esse homem deixa de ter aquele processo de miniaturização dos fios. O cabelo agora não afina mais, porque, como a gente acabou de ver, esse afinamento dos fios é ocasionado por esse hormônio. O que que vai acontecer com a oleosidade? Vai diminuir também. E com timbre de voz? Nada, gente. A redução de DHT promovida pela finasterida não é suficiente para deixar o homem com voz fina, também não é suficiente para mexer na força muscular, pode diminuir um pouquinho a nhaca do CC, e talvez ele fique com um pouco menos de cheiro ruim, mas tem uma coisa que ele mexe com certeza, que tá aqui, ó, é a libido. Então, onde é que tá uma das grandes lendas urbanas, né, relacionadas à finasterida? Para o cabelo ficar em cima, talvez algumas outras coisas fiquem embaixo. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Bom,
Eu comecei a trabalhar com tricologia, como eu disse para vocês, em 2003. A finasterida chegou no Brasil em 1998. Então eu estava já tricologista, terapeuta capilar, quando a finasterida começou a ser utilizada. E eu vou falar a verdade para vocês, eu era uma grande defensora desse tipo de medicamento. Eu trabalhava numa clínica onde o médico responsável indicava para praticamente todos os homens. Por quê, gente? Apesar de existir essa ligação entre o uso da finasterida e disfunções sexuais, entre elas a perda da libido, os estudos iniciais dessa droga diziam que ela era muito segura, muito bem tolerada, e que os efeitos colaterais eram super raros e reversíveis. O que que quer dizer reversível? Parei de tomar a medicação, paro de ter os efeitos colaterais. Lógico, vou deixar de ter o benefício para o meu cabelo, mas se eu estava tendo algum tipo de disfunção erétil, se eu estava tendo alguma perda de libido, se eu estava tendo algum tipo de redução na quantidade do volume ejaculado, isso daí se reverteria se eu parasse de tomar o remédio. E ainda, de acordo com os estudos, isso estava relacionado mais aos homens que tomavam a finasterida com o objetivo de tratar o tumor benigno de próstata, que tomando 1 miligrama não tinha risco nenhum. Mas, gente, a quantidade de pacientes que nós tínhamos com reclamação de disfunções sexuais era uma coisa gigantesca. E na ocasião, eu achava que era lenda urbana. Qual que era o meu ponto de vista? Eles começam a tomar a medicação ouvindo que eles podem ficar, vou usar um termo aqui popular e chulo, broxas. Então, de tanto acreditar nisso, no que eles colocam 2, 3 comprimidos para dentro, eles realmente ficam, né? Então, eu acreditava muito nesse fato. Isso daí se chama efeito nocebo, quando a pessoa começa a ter os efeitos negativos do remédio. Então, a gente ficava meio assim: será que isso é fato ou será que isso é psicológico? Mas, volto a dizer, o número de pacientes que se queixavam de coisas muito estranhas, como dor na mama. Eles falavam que eles começavam a ter dor na mama. Eles começavam a ter dores no testículo, dores no ânus, falavam que percebiam que o pênis dele estava diminuindo. Falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? E eu pensava comigo, olha como a força da cabeça é grande. Eles pensam que tudo isso pode acontecer e está acontecendo mesmo. E assim nós fomos tocando de 1998 até 2015, quando surgiu este artigo que vocês estão vendo aqui na tela. E se depois vocês quiserem ler esse artigo na íntegra, é só vocês jogarem esse título aqui no Google, que vocês vão ser direcionados para esse artigo. Ele foi publicado no Journal of American Dermatology em 2015 e o título é Notificação de eventos adversos em ensaios clínicos com finasterida para alopecia androgenética. Esse artigo ele começa a levantar as primeiras dúvidas sobre a questão da segurança da finasterida. E eles foram fazer um levantamento e eles descobriram, entre outras coisas, que os primeiros testes foram patrocinados pelo fabricante da droga. Gente, se eu sou o fabricante de uma medicação, é claro que eu tenho todo o interesse do mundo em manipular alguns dados para que a aceitação do mercado seja maior. Isso daí é totalmente antiético e passou desapercebido, tanto que essa medicação foi utilizada aí por anos sem ser questionada. E mais recentemente, já em 2020, começou-se a observar uma série de outras reações adversas muito persistentes relacionadas ao uso da medicação. E hoje nós estamos falando de uma tal de síndrome pós-finasterida. Deixei um artigo aqui que foi publicado nos Anais Brasileiros de Dermatologia falando sobre isso. E esse artigo traz alguns dados bastante preocupantes. Um deles é que os efeitos colaterais continuariam mesmo depois que esses homens param de utilizar a medicação. Depois de quanto tempo esses homens mantiveram essas reações adversas? De 3 meses a 4 anos. O que que incluiria essa síndrome pós-finasterida? Pouca coisa, gente. Só o que está aqui na tela, olha.
diminuição ou perda total de libido, baixa ou nenhuma reação a estímulo sexual, disfunção erétil, perda de prazer ou ausência de sensação de orgasmo, perda de sensibilidade na região genital, diminuição do volume ejaculado, isso já era sabido, tanto que muitos homens que estavam pretendendo engravidar as esposas evitavam tomar finasterida, porque a quantidade de esperma que era ejaculada era insuficiente muitas vezes para poder engravidar essa mulher. Então, isso aqui já era sabido, mas agora é bem documentado. Baixa qualidade do sêmen, infertilidade, redução irreversível, muitas vezes, do pênis, curvatura anormal do pênis, dor no testículo, redução do testículo, pele seca, espasmos musculares, que é quando a pessoa tem uns movimentos involuntários, dores nas articulações, problemas de memória, pensamento lento, dificuldade de compreensão. Aqui já está começando a aparecer Covid, né, gente? Já estava tendo os mesmos sintomas do Covid longa. Depressão, incluindo pensamentos suicidas, transtornos de ansiedade, ataque de pânico, distanciamento social, insônia, ginecomastia. É quando os homens começam a desenvolver aumento da mama, desenvolvimento de glândulas mamárias, fadiga crônica, fraqueza muscular e atrofia muscular ou dor. Então, olha só uma observação, tá? A síndrome pós-finasterida não precisa ter todas essas alterações. Ela pode ter algumas, e alguns homens, infelizmente, acabam desenvolvendo todas. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Fabi, se todos têm esse hormônio, por que uns desenvolvem alopecia androgenética e outros não? Boa noite, Fabi, tudo bem? A finasterida, então, não contribui para a aromatização? De certa forma, contribui. Peraí. Já vou responder a pergunta de vocês duas, tá, meninas? Deixa eu só continuar aqui, aí depois eu volto, só para a gente não quebrar a linha de raciocínio, mas a pergunta das duas é excelente. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Opa, deixa eu ver se eu não passei um a mais. Tá aqui. Então, o que que acontece? Hoje em dia, a finasterida ela está sendo indicada com alguma cautela. Por mais que a gente diga que ela atinge somente pessoas suscetíveis, são pessoas mais predispostas, mesmo quando elas tomam pequenas doses por curto período de tempo, esses sintomas podem persistir por muito tempo, de 3 meses a 4 anos. Mas, apesar disso, a medicina e a indústria farmacêutica continuam considerando a síndrome pós-finasterida como uma alteração rara e essa medicação continua, por incrível que pareça, sendo considerada segura. Mas não preciso nem dizer. Isso trouxe assim acendeu um alerta muito grande tanto para os médicos. Imagina você ser o responsável pelo seu paciente desenvolver a síndrome pós-finasterida, quanto para os clientes que se já tinham medo da finasterida antes, tem muito mais medo agora, né? Então vamos continuar aqui. Uma outra coisa, um mito, né? Relacionado a. Um mito não, vamos ver se é mito. Uma questão relacionada à finasterida, que mulheres não podem tomar finasterida. Será que isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro em partes. Mulheres que estejam em idade fértil, o que isso quer dizer? As mulheres que podem engravidar realmente não podem tomar finasterida, tá, pessoal? O que que acontece? As características sexuais primárias, o que que seriam características sexuais primárias? Na mulher, é a presença da vagina e do clitóris. E no homem, é a presença do pênis e do testículo. Se você estiver grávida de um menino, para que ele desenvolva testículo e pênis, você, mãe, tem que enviar DHT para ele. É dessa forma que funciona. O DHT do corpo da mãe é que promove o desenvolvimento das características sexuais primárias do feto masculino. Agora, se você estiver grávida de uma menina, tudo bem, porque esse DHT não participa da formação da genitália feminina. Mas olha só o que pode acontecer. Aqui um exemplo de uma mulher que durante a gestação tomou um inibidor de DHT, tomou finasterida ou então o equivalente que é a dutasterida. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, que parece os grandes lábios, na verdade, são testículos atrofiados.
E isso que vocês estão vendo aqui no centro, que poderia, né, ser confundido talvez até com o clitóris, na verdade é um pênis atrofiado. Então, o que que acontece? Aqui nós temos um risco muito grande do desenvolvimento do que nós chamamos de genitália ambígua. Quando essa criança nasce, você olha por fora, você acredita que seja uma menina, você cuida como menina. Quando chega na adolescência, não menstrua, não menstrua, não menstrua. Quando você vai olhar, vai fazer um ultrassom, não existe o ovário. Ela não tem ovários, ela não tem útero. A parte interna é toda masculina. Então, olha o risco envolvido. Mulheres que ainda menstruam, mulheres que têm útero, mulheres que têm ovários, são mulheres que podem engravidar. Logo, essas mulheres não devem tomar finasterida. Ai, prof, mas eu tenho uma amiga, ou eu tenho uma paciente que toma finasterida. Como que funciona isso? Isso é o que nós chamamos de indicação off-label, é fora do rótulo. Essa mulher obrigatoriamente tem que usar um método contraceptivo muito eficiente ou então não praticar sexo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tomei finasterida em um determinado momento da minha vida. Eu tenho uma alteração que se chama Síndrome dos Ovários Policísticos, que me deixa mais propensa a desenvolver alopecia androgenética. Então, uma fase da minha vida eu tomei finasterida, mas eu sou aquela usuária de anticonceptivo oral assiduíssima. Nunca acontece de terminar o mês e ter sobrado um comprimido ali. Eu sou muito, muito, muito assídua. É claro que o anticoncepcional, nós sabemos que existe aí um risco de 1% de falha. Então, existia esse risco de falhar, mas é uma probabilidade muito baixa. Então, eu assumi esse risco, meu médico sabia desse risco e eu tomei finasterida por 2 anos. Uma outra possibilidade são as mulheres que não praticam sexo ou que são lésbicas, praticam sexo com outras mulheres, então não existe o risco da gravidez. Então, existe sim a indicação de finasterida para mulheres, mas entendam que isso é fora da bula. É um risco assumido entre o médico e o paciente, e isso tem que ser muito bem discutido, em especial se essa é uma mulher que pretende engravidar aí num período curto de tempo. E ó, não é de hoje que a gente sabe que existe esse efeito, tá? Olha aqui um artigo publicado na revista Teratologia, só para vocês saberem. Terato quer dizer má formação, quer dizer a formação monstruosa de uma estrutura. Então, a revista Teratologia, Estudo das Más Formações, de 1997, já publicou, olha só, hein? Antes da finasterida ser autorizada para o uso na alopecia androgenética masculina, enquanto ela ainda só era utilizada para tratamento da hipertrofia benigna de próstata. Eles fizeram uma pesquisa em macacos. Eles deram finasterida para macacas grávidas e olha o que, que aconteceu com o desenvolvimento desses fetos. Aqui deveria ser o desenvolvimento normal de pênis e testículo. Olha como nasceu, o das macacas que foram submetidas ao uso da finasterida. Então, é um risco realmente real. Só queria deixar já claro uma coisa, que é uma pergunta que eu imagino que em algum momento vocês vão me fazer. Tem problema do homem estar tomando finasterida? O único problema é aquela questão da redução do volume ejaculatório que eu já tinha dito para vocês, né? Então, se esse homem estiver tentando engravidar a mulher, pode acontecer dele não ejacular o suficiente para que haja aí a gravidez. Só deixa eu fechar uma coisa aqui, pessoal. O problema é a mulher estar tomando, porque é ela quem precisa enviar o DHT para o feto masculino. Então, aqui, gente, deixei um artiguinho falando sobre essa questão do uso em mulheres, tá? Depois, então, quem quiser ler sobre essa questão, existem artigos falando do uso da finasterida pelo sexo feminino. É, indicando em especial para mulheres que estão fora do período fértil. Então, eu citei ali algumas situações onde as mulheres em período fértil ainda poderiam tomar, mas as mulheres depois da menopausa poderiam tomar de forma bem mais segura. Então, aqui um artigo publicado em 2020
na revista Drug Design. O título é Finasterida e o seu potencial para o tratamento de queda de cabelo de padrão feminino, que é o nome que a gente tem dado hoje em dia para a alopecia androgenética feminina, e evidências até o momento. Então, leiam esse artiguinho aqui, que é bem interessante também. Uma outra alternativa para nós diminuirmos os riscos relacionados à finasterida, tanto para homens quanto para mulheres, seria utilizar essa finasterida de forma tópica, em uma loção. E eu trouxe um artigo publicado no Journal of Dermatologic Treatment em 2022 falando exatamente sobre isso. Então, olha aqui, ó, finasterida tópica para o tratamento de alopecia androgenética masculina e perda de cabelo padrão feminino, que, como eu já disse, é o novo nome para alopecia androgenética feminina. Então, é uma revisão de literatura que analisou 33 artigos que foram publicados aí de 1992 até 2020. Traz que o uso da finasterida tópica na androgenética masculina e feminina reduz os efeitos colaterais, porque não cai na corrente sanguínea, né? Não tem esse componente sistêmico e que tem efeitos muito promissores, em especial quando nós associamos os tônicos de finasterida com os de minoxidil. Então, tem alguém riscando a minha tela aqui, gente. Só toma cuidado que vocês conseguem mexer na minha tela também. E falando em minoxidil, vamos então conversar um pouquinho sobre ele, né? O famoso minoxidil. Minoxidil é uma outra medicação que foi descoberta por acaso. Minoxidil foi lançado em 1979, também na forma de comprimidos, e ele foi aprovado inicialmente para o tratamento de hipertensão. O que é isso? Pessoas que têm pressão elevada. E aí, mais uma vez, homens e mulheres que estavam tomando minoxidil começaram a perceber uma melhora no cabelo, mas tinha um efeito colateral envolvido. O minoxidil age em todos os pelos do corpo. Então, os homens acabavam não ligando tanto, mas para nós, mulheres, esse é um efeito colateral bastante indesejado, né? E aí, como é que nós poderíamos, então, melhorar essa apresentação desse medicamento? As mulheres não querem ter cabelo em todo o corpo e muitos homens também não querem. Qual seria a forma da gente, então, trabalhar com o minoxidil? Vamos transformar ele em uma solução, vamos transformar ele em um tônico. E ele vai ser aplicado somente nas regiões onde eu quero mais cabelo ou mais pelos. Sim, minoxidil poderia ser utilizado para o tratamento de barba, por exemplo. Pesquisas foram feitas e o minoxidil, então, foi reconhecido nessa forma de tônico pelo FDA para tratamento de alopecia androgenética masculina em 1988, para alopecia androgenética feminina em 1992, e hoje ele é utilizado para o tratamento de praticamente todas as alopecias. Eflúvio telógeno, que é aquela queda de cabelo relacionada a estresse, pós-gestação, Covid, dengue, alopecia areata, que é quando o cabelo cai em plaquinhas, e até mesmo em algumas alopecias cicatriciais. E a concentração mais usual feita pelas farmácias é de 2 a 5%, mas pode chegar a situações onde nós encontramos minoxidil de até 10%. Eu, particularmente, acho muito, mas existe essa concentração também. Trouxe aqui um artigo fresquinho do ano passado, publicado na revista Dermatologic Therapy. O título é Adesão ao minoxidil tópico e razões para descontinuação entre pacientes com alopecia androgenética. O que esse artigo traz? O minoxidil ele é um vasodilatador. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os capilares sanguíneos, as veias, que são pequenininhas desse jeito, e ele vai aumentar o calibre. Com isso, muito mais sangue vai chegar no folículo piloso, transportando oxigênio e nutrientes. Esse cabelo vai ficar mais nutrido, mais oxigenado, vai ficar um cabelo mais grosso, mais forte. Fora isso, ele estimula uma coisa que a gente chama de angiogênese. O que é a angiogênese? É isso daqui, ó, gente. É você pegar um capilar sanguíneo e ele se ramificar inteirinho. Ele vai formando um monte de galhos. Com isso, aquele couro cabeludo, aquele folículo piloso, vai ficar muito mais irrigado. Além disso,
Nós acreditamos que o minoxidil ainda estimule a liberação de fator de crescimento endotelial vascular, que seria o que causa essa angiogênese, e ele regula o tempo de fase anágena. O que é fase anágena? É o tempo que o cabelo fica em crescimento. Aqui apareceu uma pergunta aqui para mim, ó. Boa noite, Poli. Eu não sou Poli, viu, Karine? Eu sou Fabiana. A finasterida tem alguma contraindicação em clientes com ou que tiveram alguma patologia, como por exemplo câncer? Tem, porque como ele transforma a testosterona em DHT, pessoas que tiveram câncer não podem utilizar essas medicações que ajam em cima da parte hormonal. Então, a não ser que o médico tenha ali uma indicação bem específica, o melhor é não utilizar, tá? Só lembrando que a finasterida é utilizada no tratamento de tumores benignos de próstata. Então, se esse for o caso, poderia ser utilizado sem problema nenhum. Então, só para quem não me conhece, gente, eu não sou Poli, eu sou a Fabiana Padoveschi. Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. Aqui ainda dentro desse artigo, né, o que que os autores trazem? Que o que o minoxidil faz é provocar uma coisa que a gente chama de hipertricose. Ele pega aquele cabelo que era fininho, que tem um aspecto de velos, que estava ali miniaturizado, e ele faz com que esse cabelo se torne novamente grosso, com aquele aspecto de terminal que eu tinha mostrado para vocês. Então, eu vou voltar aqui algumas imagens só para que vocês entendam isso, ó. O que que o minoxidil faz então? Ele pega esse fio que estava atrofiado, como ele melhora a vascularização, a chegada de oxigênio e nutriente no folículo, esse cabelo agora fica mais grosso e ele permanece mais tempo na fase anágena, na fase de crescimento. Então, esse fio, aos poucos, vai se transformando nesse e aos poucos vai se transformando nesse outro aqui. Então, esse seria a ideia, né? A proposta do minoxidil. Vamos voltar lá na frente. Agora, uma coisa que o minoxidil faz e que gera um susto danado, e inclusive esse artigo ele fala sobre isso, é uma coisa chamada efeito shedding. Ao mesmo tempo que o minoxidil aumenta o tempo de fase anágena, ele encurta a duração da fase telógena. O que que é fase telógena? É a fase de queda. Então, os pacientes, quando começam a usar minoxidil, experimentam uma queda de cabelo muito intensa, pessoal, e isso assusta demais. Deixa eu tentar ser um pouco mais clara aqui na minha explicação. Imagina o seguinte: tradicionalmente, a fase telógena, que é a fase de desprendimento, de queda dos fios, dura 3 meses. Então, vamos imaginar que nesse momento, hoje, você tenha 1.000 fios de cabelo programados para cair ao longo aí dos próximos 3 meses. Isso representaria uma queda de mais ou menos 100 fios de cabelo por dia. Perfeito. Quando você começa a usar o minoxidil, esse tempo de fase telógena encurta para 80, 70, 60, 45 dias. E aí, olha o que acontece. Você continua tendo 1.000 fios de cabelo para cair. Só que agora, esses 1.000 fios de cabelo vão cair em 45 dias. Você não vai mais perder 100 fios por dia. Você vai perder 200, você vai perder 300. E isso assusta grandemente. Deve assustar? Por um lado, sim. Porque por mais que esse seja um cabelo que já iria cair de qualquer forma, enquanto ele está grudado na cabeça, ele está participando do volume total de fios. Quando ele se desprende de uma vez só, essa pessoa tem uma redução na quantidade de cabelo. Mas, por outro lado, esse era um cabelo que a gente já não teria mais como salvar. O cabelo que está na fase de queda, ele não volta para a fase de crescimento, ele tem mesmo que terminar de cair para que um fio novo venha. Então, quando a gente pensa terapeuticamente, esse efeito shedding não é ruim, mas o cliente veio até o seu espaço fazer um tratamento para evitar a queda e esse cabelo começa a cair ainda mais, é claro que ele acaba se assustando, né? Então, conte para o cliente, explique para o cliente que isso vai acontecer para que ele não abandone o tratamento no meio. Pessoal, tem alguém aqui que eu não sei quem é, porque aparece como telefone dizendo que não está escutando. Os demais estão ouvindo? Estão? Então, acho que é um problema particular aqui dessa pessoa em especial.
Tudo bem, menos mal então, pessoal. Então, joia. A Cá escreveu aqui que foi o de digitação, então tá bom, Cá. Então vamos continuar. Então, continuando aqui, se vocês quiserem saber mais sobre efeito shading, eu deixei um vídeo lá no canal do YouTube. É só vocês escanearem aqui esse QR Code. Não precisa fazer isso agora, porque eu acredito que muitos de vocês estão assistindo pelo celular. Mas quando vocês forem assistir a gravação, clica nesse QR Code que vocês vão ser direcionados. Ou então entrem lá no nosso canal do YouTube, que é o Academia de Tricologia e Estética, e procura aí esse vídeo falando sobre o efeito shading. Então lá eu explico com um pouquinho mais de detalhes. Aqui, como a gente tem um tempo mais curto, não vou me alongar mais muito nessa questão. E esse mesmo artigo ainda traz que, apesar dessa grande fama do minoxidil, ele tem uma eficácia bastante limitada. Estudos dizem que só um terço dos pacientes chegam a perceber um efeito cosmético positivo, ou seja, um aumento na densidade do cabelo, e que, para que isso seja visto, esses pacientes precisariam utilizar o minoxidil por pelo menos um ano. E aqui entra um outro dado que eu achei super interessante. 86,3% dos entrevistados aqui para essa pesquisa, e olha que essa pesquisa foi uma pesquisa grande, eles entrevistaram 400 pacientes que usaram minoxidil, desistiram do tratamento antes de um mês de uso. E aqui, gente, eu queria aproveitar esse dado para fazer um paralelo com o nosso universo. Nós não indicamos minoxidil, mas eu acredito que vocês indiquem tônicos de tratamento cosmético para os pacientes de vocês, assim como eu indico. Se existe esse índice tão alto de desistência do minoxidil, é provável que exista esse mesmo índice de desistência com os produtos que nós indicamos. Sabe o que os pacientes alegavam? Que eles não tinham percebido resultado dentro desse tempo de tratamento. Os tratamentos de cabelo são mais demorados, eles não são tão imediatos assim. Nós precisamos de pelo menos 3 meses para ver os primeiros resultados, né? Então, o cliente tem que ser muito bem informado para que ele seja um cliente colaborativo, que participe desse tratamento. Então, além dessa questão dos clientes dizerem que em um mês não tinham visto resultado nenhum, e nem era para ter visto mesmo, né? Porque demora muito mais do que isso para a gente ver algum tipo de melhora. Outros desistiram do tratamento se queixando dos efeitos adversos. Nossa, minoxidil tópico, uma loção, também tem efeito adverso? Tem. E o principal deles é coceira no couro cabeludo. Couro cabeludo também pode desenvolver eritema. O que que é eritema? Ele fica vermelho, ele fica inflamado. Muitos também desenvolvem uma alergia, né, que é a dermatite de contato, e isso nem tem tanta relação assim com o minoxidil, mas com o veículo do minoxidil, que é um álcool, que é o propileno glicol, ele é muito irritativo para uso contínuo. Pode aumentar a caspa, pode piorar a dermatite seborreica. E as pacientes que são mulheres, metade delas se queixam que elas começam a ter pelo no rosto, porque na hora de lavar o minoxidil, ele escorre para essa região e a gente começa a ficar barbada. E sabe esses pelinhos que a gente tem aqui no dedo? Muitos deles também ficam mais grossos, às vezes os do braço, e essas mulheres então reclamam pra caramba desse efeito adverso. E 7%, olha que interessante, relatam dor de cabeça. Então saibam que esses são efeitos adversos bastante relacionados ao minoxidil e até mesmo uma loção tópica que a gente pensa, imagina, vendida na farmácia, qualquer farmácia de manipulação vende por R$ 50, tá tudo bem. Nem tão bem assim, né? Aqui um artiguinho que eu trouxe para vocês falando sobre o minoxidil tomado. Vocês sabem que enquanto eu trabalhei nas clínicas de dermatologia, a doutora Ademir e a doutora Valéria consideravam um absurdo um paciente tomar minoxidil, por vários motivos. Primeiro, porque essa pessoa vai desenvolver pelo em todo o corpo e as mulheres em especial não querem. Segundo, porque o minoxidil, como nós vimos, ele é uma medicação antihipertensiva. Então, se você não tem hipertensão e toma o minoxidil, você vai ficar com pressão baixa o dia inteiro. Vai ficar sonolento, quando você levanta, de repente, você vai ver bolinha preta, né? Mas houve aí um movimento há um tempo atrás falando muito sobre o uso do minoxidil oral, então eu trouxe aqui um artigo publicado no International Journal of Dermatology em 2017 falando sobre ele.
Então, aqui, repetindo, né, o que eu tinha acabado de dizer, o minoxidil é mais passado. Tomado não é muito usual por causa desses efeitos colaterais que eu acabei de relatar, mas essa pesquisa aqui analisou o uso do minoxidil em baixíssimas doses associados a uma medicação chamada espironolactona. Alguém lá atrás me perguntou sobre aromatização. A espironolactona é uma medicação que faz isso. Se depois você quiser entender um pouco mais, vai lá no canal do YouTube também, que eu tenho alguns vídeos explicando o que que seria isso, né? O que que é aumentar a quantidade de uma enzima chamada aromatase no corpo. Só deixando uma explicação bem breve, eu não vou entrar nisso porque isso deixaria a aula muito complexa. A aromatase é uma enzima que transforma a testosterona em estrógeno, em hormônios femininos. Então, seria isso aqui que a espironolactona faz, né? É, Existe algum medicamento ou remédio tópico ou oral que inibe DHT? Sim, a finasterida, né? Que nós acabamos de falar. Através da inibição da 5-alfa, nós temos a inibição do DHT. E daqui a pouco eu vou trazer outras medicações naturais que também são inibidoras do DHT. Então, aqui eles acompanharam 100 mulheres que tinham alopecia androgenética feminina ao longo de um ano. Então, olha aqui o resultado, né? Os efeitos colaterais foram urticária, elas sentiam coceira no corpo inteiro, podiam sentir esse mal-estar quando se levantavam de repente, o que a gente chama de hipotensão postural, e a questão da hipertricose, aumento de pelos na face. Mesma coisa que o minoxidil passado, o efeito shedding também acontece. Essa queda aumentada durou aí mais ou menos de 4 a 6 semanas, chegando em 12 semanas em dois casos. Mas o resultado até que foi bastante bacana, né? Olha aqui o antes e o depois, o antes e o depois, o antes e o depois e o antes e o depois. Mas, assim como os nossos tratamentos de terapia capilar, não são medicações milagrosas. A redução da queda só se deu depois de 3 meses e o aumento na quantidade de cabelo depois de 6 meses. Então, muitas pessoas querem fazer tratamento com o médico acreditando que os fármacos vão ser muito mais rápidos do que a terapia capilar, e isso não é verdade. Cabelo é lento com o médico e cabelo é igualmente lento com a gente. Aliás, queria deixar bem claro que hoje nós temos recursos que competem com o minoxidil e a finasterida, como eu vou mostrar para vocês. Vou trazer aqui alguns artigos mostrando que tem uns que são de igual para igual. Sem ser da minha família da finasterida, tem cá. Tirando a dutasterida, que né, vai ter os mesmos efeitos colaterais da finasterida, eu vou trazer agora aqui algumas opções naturais que vão inibir o DHT sem trazer esses efeitos colaterais tão chatos. Bom, então vamos lá, né? Agora nós vamos entrar na parte que eu particularmente acho a mais interessante da aula. Entendemos o que é finasterida, entendemos o que é minoxidil, como eles funcionam, e antes de avançar, só deixa eu fazer um resumo final, hein? Finasterida só serve para tratamento de alopecia androgenética, porque ele é um inibidor do hormônio que causa essa queda de cabelo. Esse hormônio é chamado de DHT. É uma medicação indicada prioritariamente para homens, mas mulheres fora de idade fértil ou mulheres que usam o método anticonceptivo seguro também poderiam usar. Já o minoxidil é uma medicação mais ampla. Ela pode ser utilizada para qualquer tipo de queda de cabelo. O que que ela faz? Ela transforma o fio fino num fio grosso e ela aumenta o tempo de crescimento do cabelo. Tudo isso via melhora da vascularização. E como é que ficamos nós que não podemos ou não queremos indicar esses medicamentos? Será que a gente tem como potencializar os nossos tratamentos? Será que, como a Ká perguntou, nós temos substitutos? A resposta é sim. Nós vamos de suplementos alimentares. E observe que eu disse suplemento alimentar e não suplemento vitamínico. Qual é a diferença, Pro? Vamos lá, né? Então vamos entender isso daqui. Os suplementos alimentares, eles são cápsulas, geralmente, que vão conter vitaminas, minerais ou outras substâncias que foram especialmente selecionadas porque eles têm uma ação benéfica ali no cabelo, né? Então, o que que acontece? Nós temos dois tipos de suplementos.
Nós temos os suplementos medicamentosos ou suplementos vitamínicos, que são indicados somente para prescritores, biomédicos, médicos, farmacêuticos, pessoas que podem indicar medicações. Por quê? Porque eles têm dosagens muito grandes, ou desses ativos ou dessas vitaminas. Então, eles são indicados para pessoas que fizeram o exame de sangue que comprovadamente estão deficientes de ferro, de ferritina, de biotina, de alguma vitamina do complexo B. Por que que nós, né, não poderíamos indicar esses suplementos? Porque existe uma coisa chamada hipervitaminose. Como através da alimentação a gente já obtém vitamina, se eu colocar grandes quantidades dessas vitaminas no meu corpo, eu corro o risco de sobrecarregar, desenvolver a hipervitaminose, e dependendo do que for essa hipervitaminose, eu posso até morrer, eu posso ficar cego, eu posso ter lesão muscular. Então é muito arriscado, tá, pessoal? Agora, existe uma outra categoria de suplementos chamada de suplementos alimentares. Que são? Qual que é a diferença, né? Também contém aí vitaminas, minerais e substâncias que são benéficas para o cabelo, mas em doses bem mais baixas. E aí existem uma série de pessoas que perguntam, né? Ah, professora, isso daí então funciona? Eu vou dar o meu ponto de vista. Até aqui, ó, tudo que eu falei, você não pode me questionar em nada. Porque eu falei e apresentei não um, mas vários artigos científicos que comprovavam o que eu estava falando. Então, eu estava falando como ciência e não como Fabiana. Já o que eu vou falar agora, eu estou falando como Fabiana, então você pode questionar à vontade. Você pode ter um ponto de vista diferente do meu e a gente vai continuar amigo da mesma forma, tá? Bom, uma das primeiras empresas que lançou esses suplementos alimentares me mandou uma caixa para eu experimentar. E quando eu recebi aquilo, eu já tinha na minha cabeça a ideia daquelas gummy hairs que são vendidas nos Estados Unidos há muito tempo. E eu fiquei super descrente. Falei, vocês acham que isso daqui funciona? Só para vocês terem uma ideia, tá? Ele é chamado de suplemento alimentar porque a quantidade de vitaminas e minerais que está presente ali naquela cápsula equivale ao que foi colocado numa bolacha Bono ou numa farinha, ou então em qualquer tipo desses alimentos que nós encontramos no supermercado que está escrito, né? Enriquecido com vitaminas e ferro. Então é muito pouquinho. Então eu própria tinha dúvida se aquilo ali ia fazer efeito. Segunda condição. As substâncias que estão presentes nessas cápsulas ou nessas gummy hair, elas são genéricas. Não houve uma avaliação prévia do meu corpo para saber quais eram as minhas necessidades individuais. Eles simplesmente pegaram substâncias que são benéficas para o cabelo, colocaram ali e todo mundo toma igual. Então eu tomei, gente, bem descrente. Eu tinha certeza que não ia fazer efeito em mim. E como essa empresa me mandou o suficiente para 6 meses, eu fui tomando. E eu, particularmente, percebi uma redução na queda do meu cabelo, mas mais nada do que isso. Só que os meus alunos, quando me encontravam, começavam a falar assim: Pro, você pôs mega? E eles punham a mão aqui atrás para ver se tinha, né, a amarração. Eu falava: não, por que que você está falando isso? Pro, você tá muito cabeluda. Aí vinha um outro: Pro, você pôs mega? Não, Pro, o que que você fez? O que que você fez? E aí eu fui pegar umas fotos minhas. E realmente, gente, eu fiquei muito mais cabeluda. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Realmente, a quantidade de vitamina que está presente ali naquelas cápsulas é pequena, mas tomada todos os dias pode ser a diferença entre o meu cabelo receber alguma coisa, né, de benéfico ou não. Talvez a minha alimentação não tivesse sendo suficiente para sobrar um pouquinho para o meu cabelo. E olha que eu me alimento super bem, mas ainda assim, esse pouquinho foi suficiente para mudar o meu cabelo. E todos os meus pacientes que eu indico e que eu tomo falam que perceberam essa mesma mudança, né? Aí aqui, ó, deixa eu só responder aqui duas perguntas. A Kênia perguntou, Fabi, vou responder, por que que quando para de usar o minoxidil o cabelo volta a cair?
Segura essa pergunta que eu vou responder depois, porque não é sempre que ele volta a cair, é só em algumas condições específicas. Então, como eu já virei o tema, eu vou responder mais lá no final, tá? Mas eu não vou esquecer. Tem 3 perguntas penduradas aí que eu vou responder para vocês. Então vamos lá, vamos então entender um pouquinho desses suplementos. Primeira coisa, entendam. Suplemento não é tudo igual. Esses suplementos, eles são dispensados de registro na Anvisa, a não ser que na composição tenha probiótico ou enzima. E a maioria não tem, então quase nenhum vai ter registro de Anvisa. Em função disso, gente, antes de você começar a tomar, escolha uma marca muito séria, muito confiável, porque pode acontecer do que tem ali dentro ser insuficiente ou então nem ser o que está descrito ali, né? Outra coisa, posso mandar manipular? A não ser que você seja farmacêutico ou você seja nutricionista, evita se aventurar indo numa farmácia de manipulação, gente. Que conhecimento nós temos de quantidades? Como eu vou saber se esse remédio é micrograma, esse é miligrama? Como eu vou saber se um ativo é compatível com o outro? Ó, vou contar uma coisa para vocês que eu só aprendi na faculdade de farmácia, eu nem sabia disso. Eu não sabia que se eu não tomar vitamina C junto com o ferro, eu não metabolizo o ferro. Eu não sabia disso. Então, olha só como que se você não fizer do jeito certo, a coisa não vai funcionar. Então, indica um produto pronto que foi feito por alguém que realmente, quer dizer, espero que tenha sido feito por alguém que realmente entenda do que está falando, né? Então, não vai se arriscar a manipular, a não ser que você tenha formação para isso. E eu deixei aqui como sugestão, né, uma linha chamada Tricorres. Eu vou escrever aqui no chat, só para que vocês conheçam. Chama Tricorres. Traduzindo, seria tricologia de resultado. Se vocês ligarem lá, entra no Instagram deles, tá, gente? Mais fácil do que falar por telefone, @tricorres. Fala que vocês são alunos, meus alunos, que geralmente rola um descontinho lá para vocês. Não é uma coisa absurda, mas já é alguma coisa, já é um descontinho. Eles têm milhares de suplementos interessantíssimos. Então vamos lá. Vamos conhecer algumas substâncias que sempre vão estar presentes nesses suplementos. Vamos começar falando sobre vitamina do complexo B. Não tem uma vitamina mais importante para o crescimento do cabelo do que as vitaminas do complexo B. Então, o B se divide em B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. Sendo que esses daqui que eu destaquei em amarelo, ó, a riboflavina, que é o B2, a biotina, que é o B7, o B9, que é o ácido fólico, e o B12. Se você tiver deficiência dessas vitaminas, você vai ter queda de cabelo. Então, isso daí a gente já está bastante ciente. E esse artigo que eu trouxe aqui, ó, que foi publicado no International Journal of Dermatology em 2021, traz que uma medicação para tratamento de acne chamada Roacutan diminui a absorção da biotina. E é por isso que tantos pacientes que tomam Roacutan sentem queda de cabelo durante o tratamento. Não é que o Roacutan em si causa a queda de cabelo, mas como ele diminui a metabolização da biotina, e ela é uma vitamina essencial para a produção do cabelo, o cabelo acaba caindo, né? Olha só que interessante. Agora, queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que está dentro desse artigo que eu mostrei aqui no slide anterior, ó. Esse artigo que foi publicado no International Journal of Dermatology em 2021. Virou febre todo mundo tomar biotina achando que isso vai fazer o cabelo crescer, né? Isso não é verdade, gente. Deficiência grave de biotina é raríssima. Se você come uma banana por dia, você já não vai ter deficiência de biotina. Vitamina B7 está em muitos tipos de alimento e o nosso corpo metaboliza muito bem. Então, se você tem deficiência de biotina, pode ser por uma dessas coisas aqui, ó. Medicamento, né? Como é o caso do Roacutan. Alcoolismo. O alcoolismo prejudica a absorção intestinal. E aí você até comeu a vitamina B7, até comeu a biotina, mas o seu corpo não conseguiu absorver. Na gestação também pode acontecer. Uso prolongado de antibiótico, porque também mexe com a flora intestinal.
e má absorção intestinal em pessoas que têm algum tipo de doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, essas coisas todas. Então, se acontecer essa deficiência rara de biotina, o cabelo vai cair sim. Agora, esse artigo traz um dado que eu adorei. Até aqui não tem nenhuma evidência que uma pessoa que saudável, que tem índices normais de biotina, se tomar biotina vai ter melhora no cabelo, tá? Até algumas bactérias intestinais conseguem produzir biotina. Exata. Aliás, gente, um dia nós vamos marcar uma aulinha para falar só de intestino. Intestino é outra coisa que é muito legal. É outra coisa. Depois que começou a se falar de eixo intestino-pele, mudou a minha visão da tricologia. Então, já vou até combinar, hein, Ale? Quem fizer inscrição essa semana para o congresso vai ganhar uma aula pós-congresso falando só de intestino. Só de intestino, depois a gente faz uma aulinha só para esse pessoal, só para quem se inscreveu, é só para quem participou do congresso. E olha aqui, gente, olha o risco. Biotina em excesso pode alterar o funcionamento da tireoide. Então, pelo amor de Deus, não vai sair tomando biotina à torta direito. Lembrando, se tiver um suplemento alimentar, a quantidade é a mesma de uma banana, ninguém vai desenvolver hipervitaminose de biotina com suplemento alimentar. Mas quem tem. Aê, Kiara! Ainda mais que eu já vi que você gosta de intestino. Aí você vai me ajudar, hein? Porque eu não sou uma grande especialista em intestino. Eu sou uma curiosa no assunto. E se você souber sobre esse assunto, você está convidada a participar da aula junto comigo, hein? Então, aqui, ó, já tem uma parceira de aula. Bom, outra vitamina importantíssima e que nós estamos super, super, super deficientes. Essa sim, vitamina D. Bom, primeira coisa, vamos entender a vitamina D. Se a vitamina D tivesse sendo descoberta hoje, ela não chamaria vitamina, ela chamaria hormônio D. Vitamina é tudo aquilo que eu consigo exclusivamente através da alimentação. E vitamina D é sintetizada pela minha pele, né? E por que que ela chama D? Só a título de curiosidade, porque ela foi a quarta vitamina a ser descoberta. A primeira A, a segunda B, a terceira C e depois a quarta D. Essa é uma das vitaminas mais importantes e nós estamos muito deficientes porque nos alimentos nós conseguimos pouquíssimas quantidades de vitamina D e costumam ser alimentos que a gente não come com tanta frequência. Por exemplo, salmão, né? Como é caro, a gente não come tanto assim. E porque a gente não está se expondo ao sol, galera. Então, como a gente tem se protegido demais com protetor solar, evitar a exposição solar, nós estamos muito deficientes. Qual a importância da vitamina D? A falta de vitamina D, e escrevam, isso aqui é um dado de pesquisa. Mais de 50% da população está deficiente de vitamina D. A pessoa que vos fala, inclusive, eu suplemento vitamina D de forma oral. Quando está faltando vitamina D, você vai ter queda de cabelo, porque essa é a vitamina que regula o ciclo de vida e participa do desenvolvimento dos queratinócitos. Como eu sei que eu estou deficiente de vitamina D? Não é tão difícil. Se você estiver muito cansado, sem motivo aparente, sonolento do nada, sabe? Gente, não tem motivo. Você dorme o suficiente, você não está fazendo nenhuma atividade exaustiva. Se você tiver pegando muita doença oportunista, tipo, ai, toda hora tá com gripinha, pegando candidíase, dor de garganta, se você estiver cicatrizando mal, faz um cortezinho de nada, gente, e aquele negócio fica ali, ó, dias para cicatrizar. Cogite se você não tá com deficiência de vitamina D. Cabelo caindo, unha quebrando são outros sinais. Então nem é tão difícil assim. Se você não quiser suplementar, toma um solzinho aí entre 9 e 10 horas da manhã, sem protetor solar e sem roupa. Não pode estar todo vestido, né? Não pode ir com boné, blusa de manga comprida, tem que ir com a parte da pele exposta, que já vai ajudar bastante. Aqui um outro artigo publicado em 2022 falando que além da vitamina D, anormalidades do hormônio tireoidiano, deficiência de zinco e de ferritina também causam queda de cabelo. Então vocês vão ver, todo suplemento tem vitamina D, tem zinco e tem ferro.
Qual a diferença de ferro e ferritina? Ferritina é o ferro disponível para uso. Ferro é a forma bruta, ferritina é a forma pronta para o nosso corpo utilizar. E agora, respondendo o que vocês tinham perguntado antes, né? Um outro suplemento que eu tô assim apaixonadíssima e que foge das vitaminas é a cafeína. Trouxe aqui um artigo publicado no Skin Pharmacological e Physiology, publicado em 2020. O título é Cafeína e os benefícios farmacológicos no manejo da alopecia androgenética. De acordo com esse artigo, a cafeína, ela tem o mesmo efeito que o minoxidil a 5%. Foram feitos estudos onde metade dos voluntários usaram minoxidil e metade usou um tônico de cafeína. O resultado foi praticamente o mesmo para os dois grupos, com a vantagem de não termos os efeitos colaterais. Então, ele melhora a vascularização, prolonga a fase anágena, sem efeito shedding, sem efeito irritativo, sem alergia de contato, sem eritema, irritação no couro cabeludo, sem todas aquelas desvantagens. E cafeína se mostrou um inibidor de 5-alfa-redutase, gente. Quem inibe 5-alfa-redutase? A finasterida. Então, hoje nós dizemos que a cafeína é um finasterida e minoxidil-like. O que isso quer dizer? Ela não é minoxidil e não é finasterida, mas ela consegue ter um efeito muito similar. Então, eu virei uma baita de uma adepta à indicação de cafeína para os meus pacientes. E é uma dosagem baixa, gente. Não vai deixar teu cliente loucão, não, tá? Então, tem gente que fica com medo. Ai, mas o meu coração dispara, eu fico ansiosa. Não, é uma dosagem super tranquila para controlar o cabelo. Só uma coisa, tá, gente? Tem que ser a cafeína industrializada, em cápsula. Não adianta beber o café. Esse produto, para agir, ele tem que ser biodisponível. E o café coado, infelizmente, ele dentro do nosso trato intestinal, ele não vai, nada vai ser destinado para o folículo piloso, para o couro cabeludo. Então, ele tem que ser manipulado, tá dentro de uma cápsula para que haja essa biodisponibilidade. Um dia a gente fala sobre essa questão também. Fora isso, cafeína ainda é anti-inflamatória, é antioxidante. O que que é antioxidante? Diminui o envelhecimento do couro cabeludo e do folículo piloso e da gente também como um todo. Aumenta o metabolismo, então, além de tudo, ainda ajuda a gente a emagrecer. Estimula a proliferação de queratinócito pela papila dérmica e reduz os danos do folículo piloso provocado pela radiação UV. Então, para a galera que mora no litoral em especial, ou que está muito exposta à radiação solar, pratica muita atividade ao ar livre, ainda vai ter esse benefício. Mas não é só de cafeína que vive a inibição de 5-alfa-redutase. Olha o que esse artigo publicado em 2019 traz. A cúrcuma, que é o gengibre, a serenoa repens, que é o sal palmeto, a curcubita pepo, minha nova paixão, gente, óleo de semente de abóbora, o Trifolium pratense, que é o trevo vermelho, Panax ginseng, caiu na minha prova que eu fiz agora, semana passada. Tinha que identificar a estrutura química do Panax ginseng, que é o ginseng vermelho chinês. Todos eles são inibidores de 5-alfa-redutase naturais. E sabe qual é a maior vantagem? Nosso corpo é muito engraçado, né? Parando para pensar, se esses produtos naturais inibem 5-alfa-redutase, na teoria nós deveríamos ter os mesmos efeitos adversos da finasterida. Acredito que todo mundo concorde comigo com relação a isso. Mas não é assim que funciona. Quem fala muito sobre isso é um médico que eu adoro. Ele chama Dr. Barracate. Vocês já viram esse médico? Ele fala muito sobre alimentação. Sigam o Dr. Barracate, fora que ele é um gato, ele é lindo. Meu Deus do céu, eu acho o Dr. Barracate tudo de mais lindo nessa vida. Dr. Barracate fala muito isso. Ele fala que interessante. Esses produtos derivados de planta, quando entram no nosso corpo, ainda que provoquem a mesma ação de uma medicação sintética, não levam aos mesmos efeitos colaterais que a medicação sintética levaria. Então, gente, na minha opinião, nós estamos vivendo o auge da terapia capilar. Quando eu comecei a trabalhar com isso, nós tínhamos, primeiro, menos recursos, a gente só tinha alta frequência e uns lasers muito mal calibrados.
Hoje, além de nós termos muitos recursos, produtos, aparelhos muito melhores, nós temos cosméticos que têm todos esses princípios ativos na sua composição. Nós temos esses suplementos que antes nós não tínhamos acesso, e nós temos artigos científicos comprovando tudo isso, o que, na minha opinião, dá muita credibilidade, dá muita, para mim, pelo menos, né? Me dá muita segurança na hora de trabalhar. Porque é tão ruim quando a gente está em dúvida se aquilo ali realmente funciona. E aí vem um artigo publicado numa revista científica de importância internacional dizendo: não, isso daqui funciona mesmo, isso aqui é legal. Nossa, isso aqui me dá uma tranquilidade tremenda. Agora, para a gente finalizar e eu responder as perguntas que ficaram pendentes, que eram muito boas. Tem riscos, né, esses produtos naturais? Baixíssimos. Quando nós usamos em quantidades adequadas, nada vai acontecer. Volto a falar, são a mesma quantidade que está ali numa farinha, num biscoito. Mas, como dizia Paracelsus, o pai da farmácia, não, pai não, né? Ele já é o tataravô, ele já é a múmia da farmácia. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E o brasileiro, gente, ele adora um excesso, né? Ah, em vez de tomar um só, já vou tomar 5 para ver se age mais rápido. Aí eu já começo a ter risco de hipervitaminoses. Como eu já disse anteriormente, excesso de vitamina é tão prejudicial quanto a falta das mesmas. Então, eu vou terminando por aqui, fazendo um convite para vocês seguirem o Instagram da ATE, que é o Academia de Tricologia e Estética, @ATE Cursos, para vocês seguirem a nossa página o nosso canal do YouTube, que é o Academia de Tricologia e Estética. E eu termino deixando aqui uma outra frase que é de Luiz Fernando Veríssimo, né? Tudo isso que eu trouxe aqui hoje são as verdades do dia 30 de setembro de 2024. Talvez, se daqui 1 ou 2 anos a gente se encontrar de novo, muitas dessas informações já tenham caído por terra. Se você já foi meu aluno antes, você já me viu defendendo 2 joules no laser, 4 joules no laser, e eu agora estou falando de 15 joules no laser. Então, são coisas que vão mudando, gente. A gente sabe baseado no que foi pesquisado até aqui. Então, quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, né? Então, a própria cafeína já foi ruim, já foi boa, agora é boa de novo, agora a gente sabe que trata cabelo. Então, só para deixar bem claro que isso é hoje. Então, eu vou responder as perguntas do pessoal que ficou. Quem já quiser encerrar, eu vou mandar lá no nosso grupo a gravação, mas eu vou fazer isso amanhã, tá? Porque demora um pouquinho pro Zoom fazer o processamento e mais um pouquinho para eu subir. Então, quem quiser já encerrar, agradeço imensamente por vocês terem participado. Estourei aqui um pouquinho do tempo, por isso que eu estou liberando quem já esclareceu todas as dúvidas. Mas entraram umas perguntas tão legais aqui que eu faço questão de responder. Então, vamos lá. Cadê as perguntas que tinha entrado? Aqui, ó. Então, a Carol perguntando assim, essa pergunta é maravilhosa. Fabi, se todos têm o hormônio, o DHT, por que algumas pessoas desenvolvem alopecia androgenética e outras não? Olha, essa pergunta mostra que você tem uma capacidade de raciocínio e conexão acima da média, porque eu demorei anos para me fazer essa pergunta. Eu já era tricologista, eu já era professora e eu nunca tinha me feito essa pergunta. Essa pergunta instalou na minha cabeça não faz tanto tempo assim, hein? Então você tá aqui, ó, já acima de mim. O que que acontece? O que as pessoas que desenvolvem alopecia androgenética é porque, e aqui entra a questão genética, geneticamente receberam dos seus pais ou mães os receptores que estão localizados aqui, ó, no folículo pilosebáceo. Eu não tenho alopecia androgenética. Por que que eu tenho DHT e eu não desenvolvi alopecia androgenética? Porque eu não tenho esse receptor, Carol. Então, o hormônio está percorrendo o meu corpo, mas eu não tenho receptor. Vou pedir para vocês paciência para que vocês me esperem abrir uma aula.
onde isso fica ainda mais claro. Para abrir, para explicar a resposta lá da aromatização, eu também vou precisar abrir uma outra aula. Mas é porque fica tão mais claro, fica tão mais fácil de entender. Então, eu queria mostrar através de um slide. Então, vamos lá. Pergunta da Carol é simplesmente ótima e merece uma resposta à altura e um slide que explique isso. Então, vamos lá, Carol. Ok. Lá que tá lá embaixo. Achei. Então, lá vamos. Ai, aqui, ó. Show de bola. Compartilhar com vocês. Ó, então vamos lá. Estão vendo essa imagem? De um folículo com 4 pontinhos amarelos? Então vamos lá, ó. Muitas pessoas acham que homens e mulheres com alopecia androgenética têm alopecia androgenética porque tem muito DHT ou muita testosterona. Não é nada disso. Na maior parte das vezes, quando nós solicitamos um exame para um paciente com alopecia androgenética para medir andrógenos, a quantidade de andrógeno que ele tem é normal. E aí a pergunta da Carol se torna ainda mais pertinente. Se todo mundo, eu, a Lê, Jéssica, a Aline, temos DHT circulando no nosso corpo, por que que algumas pessoas desenvolvem alopecia androgenética ou não? As pessoas que desenvolvem alopecia androgenética é porque herdaram do pai ou da mãe esses receptores que estão localizados no folículo piloso. Então, todo mundo que tem alopecia androgenética, homens e mulheres, tem um folículo piloso parecido com esse. E nós, que não temos alopecia androgenética, nosso folículo piloso é assim. Então, o hormônio está circulando aqui no sangue? Tá. Só que como que ele entra se não tem o receptor? Quem tem alopecia androgenética, por ter o receptor, o DHT se liga e o cabelo começa a afinar. Agora, quem não tem o receptor, o hormônio não consegue se ligar e, consequentemente, o cabelo não afina. Então, olha aqui, ó. Olha o João e olha o Paulo. Quando eu fiz um exame, faz de conta, né? Eu fiz um exame de sangue no João e no Paulo e eu descobri que eles tinham a mesmíssima quantidade de andrógenos. Então, por que que João tá cabeludo e Paulo não? Porque o folículo piloso do João é assim, ó. Ou ele tem pouquíssimos receptores de DHT, ou ele não tem nenhum. Aí o DHT tá circulando, mas não consegue entrar, ó. O DHT tá até indo para outros lugares. Nem quis ficar aqui porque não está funcionando para ele. Já o Paulo, ele tem muitos receptores. Então, o que que acontece? O DHT é atraído para esses receptores e o cabelo, então, começa a miniaturizar. Todo mundo entendeu isso? Agora, qual é a dificuldade? Não existem exames para você saber se você tem ou não receptor. Olha que maldade! Então, é por genética. Se o seu pai e a sua mãe têm, você tem chance de ter. Então, é por isso que na ficha de avaliação, uma das perguntas sempre é essa: alguém na sua família tem? Porque se os seus ascendentes, pais, avós, bisavós têm, a sua chance de ter é muito maior, né? Agora, gente, nós vamos para um nível muito mais alto. Quem que tinha perguntado de aromatização? Agora é outra história aqui. Nós vamos para um nível mais alto de raciocínio, mas vocês vão conseguir entender. Só que eu preciso abrir uma aulinha. Peraí. Cadê? Lá vai. Deixa eu ver onde é que tá. Acho que eu tenho uma aulinha aqui, como inibir DHT, tá aqui.
Deixa eu ver aqui, só deixa eu me lembrar quem perguntou. Eu adoro essas perguntas. Cadê? Kiara, qual que é a tua formação? Ou você é biomédico, ou você é farmacêutico, ou você é alguma coisa, porque você mandou umas perguntas aqui nos níveis assim altos. Deixa eu compartilhar aqui um negócio com vocês. Que é outra pergunta que eu também demorei para me fazer, viu? Essas meninas estão fazendo pergunta que nem eu mesma tinha me feito ainda. Não, não tá aqui nessa. Deixa eu abrir outra. Vamos salvar. Peraí, deixa eu achar a aula, tá? Hotmart, PowerPoint. Medicamentos. Tá aqui, medicamentos. Lá vamos nós. Olha, gente, esse aqui, se você não entender, você não precisa ficar chateado, não, tá? Porque realmente nós estamos indo para um outro nível de explicação. E depois também, se você ficar assistindo várias vezes, você acaba entendendo. Esse foi um assunto que eu aprendi por repetição, por isso que eu te aconselho a depois assistir mais vezes. Vamos lá, ó. É, Deixa eu abrir essa aula. Estão vendo aqui? Isso aqui chama cascata hormonal. Então, olha só. A gente odeia colesterol, né? Mas o colesterol, na verdade, ele não é um hormônio ruim. Ele simplesmente é o hormônio pai. É ele que vai dar origem a todos não, mas uma boa parte dos hormônios que nós temos no nosso corpo. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, o colesterol ele vira cortisol, que é o hormônio do estresse. O colesterol vira testosterona. O colesterol vira estradiol. E o colesterol também vira DHT. Tudo depende com qual enzima ele está se ligando. O que é enzima? Lembra que a gente falou da 5-alfa-redutase? 5-alfa-redutase é uma enzima. Então, quando a testosterona se liga a uma enzima chamada 5-alfa-redutase, ela vira dihidrotestosterona. Só que a testosterona também pode virar estradiol, que é o hormônio feminino, vocês estão vendo? Então, olha que interessante. A testosterona é responsável pela formação do hormônio feminino e também pela formação do hormônio masculino. Tudo vai depender a quem ela se liga. Se ela se ligar a 5-alfa-redutase, ela vira DHT, e se ela se ligar a aromatase, ela vai virar estradiol. Então, olha só. Lembra que em um dos artigos que eu mostrei, eu falei sobre espironolactona? E pedi para vocês assistirem lá no canal um videozinho que eu falo sobre isso. A espironolactona é uma medicação que, assim como a finasterida e o minoxidil, foi descoberta por acaso. Ele também é um antihipertensivo, é usado para controlar a pressão arterial. Só que o que acontece? A espironolactona, ela aumenta a quantidade dessa enzima chamada aromatase. Então vamos lá. Normalmente, homens e mulheres que têm alopecia androgenética têm um organismo desse jeito aqui, ó. Então, aqui eles têm a testosterona e essas pessoas geralmente têm uma grande quantidade dessa enzima chamada 5-alfa-redutase. Para onde é que eu dei essa aula que eu preparei um slide tão mais legal do que esse? Peraí. Deixa eu ver se foi aqui. Eu tenho um slide que deixa isso muito, muito, muito mais claro. Peraí. Ei.
Gente, eu acho que eu nunca dei duas vezes uma mesma aula, porque todas as vezes que eu dou uma aula, eu penso, poxa vida, não acho que isso aqui ficou tão claro. É o caso aqui. Eu dei essa aula, não achei que ficou tão claro, eu montei uma outra que eu acho que deixa isso daqui que eu tô falando muito mais claro. Olha aqui, ó. Então vamos lá, vamos entender essa questão. Vocês estão enxergando aqui o meu slide? Que agora é mais colorido e tudo. Então tá, então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lembrar. A testosterona, quando a gente entra na adolescência, se junta a 5-alfa-redutase e forma esse segundo hormônio chamado DHT. Tá. Quando eu tomo finasterida, dutasterida, cafeína, chá verde, sal palmetto, ginkgo biloba, eu inibo a 5-alfa-redutase. Com isso, a testosterona não vira DHT, certo? Então, por isso que essas medicações são benéficas para o tratamento da alopecia androgenética masculina. Mas a gente tem uma outra forma de fazer isso em mulheres. Olha só. Como eu já mostrei para vocês naquela cascata hormonal anterior, a testosterona, ela pode virar DHT ou ela pode virar estradiol. Tudo depende com que enzima ela vai se ligar e com quanto dessa enzima eu tenho no meu corpo. Então vamos usar aqui um exemplo, ó. Vamos imaginar, e não isso é real, que eu tenho tanto a 5-alfa-redutase, que é a enzima que transforma a testosterona em DHT, como eu tenho a aromatase, que é a enzima que transforma a testosterona em estradiol. O que que vai acontecer? Como eu tenho bastante 5-alfa-redutase, o que que vai acontecer? Eu vou ter bastante DHT. Então, olha o que aconteceu. A maior parte da testosterona que tinha no meu corpo se juntou com a 5-alfa e virou DHT. Esse restinho de testosterona se juntou com esse pouquinho de aromatase e virou estradiol. Quando a gente toma essa medicação chamada espironolactona, eu inundo o meu corpo de aromatase. E aí o que que acontece? Agora um montão de testosterona se liga nesse montão de aromatase e eu vou formar um montão de estradiol. Só sobrou um pouquinho de testosterona para ligar com a 5-alfa, formou só um pouquinho de DHT. Então o que que eu fiz com essa mulher? Eu diminuí DHT também. De que forma? Aumentando estradiol. Então, respondendo a pergunta da Kira, que ela fez lá atrás, quando alguém toma a 5-alfa-redutase, por teoria, ô Kira, não deveria aumentar a quantidade de aromatase, mas às vezes, por efeito compensatório, pode acontecer, tá? Não é normal, mas pode acontecer. Tanto que alguns homens que tomam a finasterida começam a desenvolver ginecomastia. Então, não sei nem se a Kira ainda tá aqui, mas se ela tá, fica aqui a resposta, tá, gente? E tinha mais uma pergunta que eu tinha gostado muito. Cadê? Ah, a Kênia perguntou. A Kênia ainda tá aqui? Por que que quando para de usar o minoxidil, o cabelo volta a cair? Ô, Kênia, isso nem sempre vai acontecer, tá? Só vai voltar a cair se for alopecia androgenética. Porque a alopecia androgenética é uma queda que tem começo, mas não tem fim. A partir do momento em que ela começa, meu corpo todos os dias está produzindo o hormônio que causa essa queda de cabelo, que é o DHT. Consequentemente, todos os dias o meu cabelo está sendo atacado. Enquanto eu estou usando o minoxidil, eu estou trazendo um efeito positivo para o meu folículo e eu estou controlando a queda. Se eu tiro essa proteção, o meu cabelo realmente volta. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Um paciente que pegou Covid. Enquanto ele estava com Covid, o cabelo dele caiu muito e ele usou minoxidil. Tratou, essa doença foi curada, então agora ele não tem mais o causador da queda, que era a infecção viral. Agora que ele já está curado e o cabelo dele já foi tratado, se tirar o minoxidil, o cabelo dele não vai voltar a cair, tá? Então, deixa eu tentar ser mais clara do que eu fui, porque eu acho que eu fui mais confusa do que qualquer outra coisa. Se o motivo da queda de cabelo ainda está presente no corpo daquela pessoa. Se ela parar de tomar o minoxidil, o suplemento vitamínico ou a finasterida, o cabelo dela vai voltar a cair. Agora, se o que causou aquela queda foi algo pontual,
Uma gravidez, gravidez teve começo, meio e fim. Uma dieta, a dieta teve começo, meio e fim. Um Covid, o Covid foi curado. Uma dengue, a dengue foi curada. Essa pessoa vai precisar tratar esse cabelo por um tempo, mas depois que o cabelo for recuperado, ela pode parar o tratamento que o cabelo não vai voltar a cair. Mas se for androgenética, você está correta, porque a causa continua sendo produzida diariamente pelo corpo, uma vez que o que causa a androgenética são os hormônios. Beleza, pessoal? Espero ter respondido todas as dúvidas de vocês, então. Ale, quer falar alguma coisa? Quer dar alguma informação sobre o congresso? Boa noite, boa noite. Gente, que aula! Vou virar tricologista, já mudei de história. Fabiana, você me conquistou. Próxima tricologista na área. Falei que era viciante. Esse negócio de tricologia é muito legal, gente. Que delícia, gente. Como é gostoso compartilhar com tanto conhecimento. Kiara e a Karine, acho que ambas são enfermeiras Ah, na área estética. Não, obrigada. arrasaram. As perguntas foram bem. É Kiara, isso. Foram bem direcionadas, parabéns. Meninas, a Fabiana já falou tudo, né? Primeiramente, eu quero agradecer, Fabiana, fantástico, fantástico. A Thaís está como diz o outro, com o pequenininho dela, ela não pôde comparecer, mas está acompanhando lá. E, meninas, aproveitem. A Fabiana foi muito esclarecedora. Você imagina essa mulher aqui, 2 dias colado nela. Falei, ela, Fabiana, vai ter horário de chegar, não vai ter horário de sair. Eu só queria deixar bem claro, gente, que no Congresso a gente parte de um patamar bem mais baixo do que a gente partiu aqui, tá? Aqui a gente foi falar de medicamentos, mas sem antes ter explicado direito as alopecias para vocês. Lá vai ser diferente. Nós vamos começar explicando pele, explicando o folículo, explicando cada uma das alopecias, cada uma das alterações do couro cabeludo. Então, se para você de repente falou, nossa, mas tá, legal as medicações, mas eu nem conheço as Uhum. doenças. Quero deixar bem claro que no Congresso não vai ser assim. No Congresso a gente vai partir do zero. E aí a gente vai crescendo esse conhecimento gradualmente. Então, o Congresso é indicado até para quem não sabe nada, para quem nunca ouviu falar de cabelo, para quem nunca pegou numa haste. Né, Ale? Perfeito, foi muito boa essa colocação, Fabiana, que muita gente pergunta, mas será que é para mim? Gente, o primeiro congresso de tricologia, né, do leste de Minas, só ano que vem. Agora é essa oportunidade. A gente sabe a distância daqui, por exemplo, para São Paulo, as pessoas têm que se deslocar. A gente está montando tudo com muito carinho, com cada detalhe. O próprio local, Fabiana, a gente está organizando tudo. O buffet vai ser servido no local. As pessoas não vão ter que ter deslocamento. Gente, é muita coisa bacana. Então aproveitem, aproveitem. A Fabiana está dando aí mais uma semana, né, Fabiana? Foi uma semana que você Isso. falou para participar de um novo curso com elas. Gente, a hora é agora, tá? Para quem quer se, né, é, é, inovar a sua carreira, quer aumentar conhecimento, ter essa mulher maravilhosa, Padodiva, colada aqui. Padovéia. Não, Padodiva, nem vem. Isso aqui, Valadares, não rola o Padovelha. Padodiva com a gente. Vai ser um encontro maravilhoso, muito aprendizado, muito network. A hora é agora, dá para deixar para depois, não, né? Isso foi só uma pitadinha, né? Uma pitadinha que já ganhou meu coração. Obrigada, Pessoal, me Fabiana. perdoem por ter Incrível. estourado o horário. É a minha cara Não, fazer isso. Eu tenho esse mau hábito de ter hora para começar e não ter hora para terminar. Eu vou me empolgando. Mas eu queria agradecer imensamente pela atenção de vocês e principalmente pelo convite. Foi uma alegria, uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Queria só pedir para todo mundo agora, para a gente finalizar, abrir as câmeras para a gente fazer uma foto bem bonita aqui da gente. Se você tiver feio, faz assim, ó. Mete um coração assim na frente da cara que não dá nem pra ver, entendeu? E aí fica tudo certo. Deixa eu só adorei. colocar aqui. É exato, a gente dá um jeito pra tudo aqui. Deixa eu baixar aqui. Vamos bater uma foto bem bonita aqui da gente. Abram aí as câmeras, bem lindas.
Deixa eu ver qual que é o máximo de pessoas que eu consigo pôr aqui. Então vamos lá, hein? Em 3, 2, 1. Deixa eu bater mais um, que só apareceu uma parte das pessoas. Deixa eu mandar aqui no meu WhatsApp para depois mandar para vocês. Agora para aparecer os outros que estão na outra tela. Vamos lá. Cadê? E em 3, 2, 1. Aê, meninas! Gente, super, super, super obrigada. Então, eu vou mandar depois lá no grupo a gravação para todo mundo, tá bom? Um beijo grande, uma excelente noite e vejo vocês logo mais, hein? Tô esperando vocês. Até! Tchau, Obrigada, tchau! Fabiana. Tchau, tchau. Tchau!